Só porque eu vou falar desse tema não significa que eu estou falando que a CCB está certa. Até porque, infelizmente, hoje no Brasil não é conhecido muito da história da igreja nem da teologia sobre a cobertura feminina ou o véu feminino no culto. Isso acaba atrapalhando muito essa conversa, porque existe um grande preconceito das pessoas quando elas vão falar sobre esse tema tão polêmico, que não deveria ser tão polêmico assim, tá? Até porque na história da igreja, em todos os séculos da igreja, foi acreditado que o véu feminino deveria ser usado. E neste vídeo eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho da historicidade do véu feminino, tá? Vou falar sobre grandes homens na história da igreja, que também grandes homens de hoje em dia que falam sobre esse assunto, que concordam com esse assunto. Eu vou falar de um argumento crucial também sobre esse tema, que não tem como escapar, e também vou abordar alguns que tentam responder esse argumento de uma forma relativa e moderna, ok? Ou seja, os argumentos que usam hoje em dia contra o uso do véu feminino são argumentos relativamente novos. E eu fiz um vídeo, tá, nesse canal aqui para a área de membros, explicando a minha visão sobre 1 Coríntios 11. Eu explico de forma muito mais profunda nesse vídeo, é como se fosse um pequeno estudo que eu fiz ali. Para quem quiser acompanhar a área de membros, custa apenas R$ 2,99 por mês, mas de qualquer forma, aqui para vocês eu vou dar alguns argumentos básicos para afirmar essa posição, que eu creio que é tão importante para o culto, mas ao mesmo tempo, infelizmente, tão negligenciada também. Vamos começar falando um pouquinho de história da igreja. Esse não é um tema que é muito conversado hoje em dia, mas por quê? Porque ele é ignorado. E antigamente esse tema não era também tão tratado assim, porque era um tema aceitado pela maioria na igreja. Então, quando a gente vê homens na fé que fizeram grandes coisas, né, pela igreja, falando sobre esse assunto, a gente não vê comentários tão extensos assim, mas a gente vê com certeza uma base teológica ali, profunda, argumentando a favor do uso do véu. Então, por exemplo, lá no século II, no início da história da igreja, no tempo dos pais da igreja, a gente vê Tertuliano escrevendo um livro todo sobre a questão do uso do véu. E por que ele escreveu esse livro? Geralmente as pessoas escreviam livros naquele tempo para tentar combater heresias, para tentar combater ou debater, vamos assim dizer, ideias, né? Ou seja, se alguma coisa era concordada, pouco era dito sobre isso, ainda mais naquele tempo, né, onde o papel, a escrita em si, era algo muito precioso, muito caro, né? E Tertuliano, ele não apenas faz um comentário, ele não apenas vai expandir sobre esse tópico, mas ele faz simplesmente um livro, ele escreve um livro sobre esse tópico. E por que ele faz isso? Porque naquele tempo existia um debate sobre o véu, mas só que era um outro tipo de debate. O que acontecia ali era que algumas pessoas diziam assim, que já que Paulo fala sobre a autoridade do marido e a submissão da mulher, quando ele trata do véu, logo somente as mulheres casadas podem usar o véu no culto. As virgens, as mulheres que não eram casadas, elas não teriam que usar o véu, logo elas não usavam em algumas igrejas. Tertuliano vai argumentar contra essa ideia de que somente as mulheres casadas usavam. E é muito interessante isso, porque quando a gente vê o casamento, até hoje em dia é feito isso, né? A mulher tem ali o seu véu, porque era um costume antigo, desde aquela época que as mulheres colocavam um véu no dia do casamento para nunca mais tirá-lo. Isso que é interessante. Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher só coloca
o véu, pelo menos no Brasil, para tirá-lo e também tirá-lo quando entra na igreja, né? Ou nem tem o véu, na verdade, para colocar na igreja, né? E quando eu falo aqui de véu, eu tô falando, pode ser de chapéu, algum tipo de cobertura assim também, né? Isso é algo, acredito eu, relativo, né? Vai depender também da cultura. Aqui na Holanda, por exemplo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, nas igrejas reformadas, as mulheres usam chapéu, certo? Então, Tertuliano estava combatendo esse pensamento de que somente as mulheres casadas deveriam usar o véu. E é por isso que ele escreveu o livro com o título mais ou menos assim, A Defesa do Uso do Véu para as Virgens, porque ele argumentava que a autoridade, ou melhor dizendo, a submissão da mulher deveria existir até mesmo quando ela não era casada, porque ela ainda era submetida aos seus pais, ela ainda era submetida ao governo da igreja, né, aos presbíteros da igreja. Logo, ela deveria usar o véu mesmo que não fosse casada. Isso a gente está falando de Tertuliano, ele escreveu um livro apologético afirmando essa posição e de forma assim sensacional, né? Eu ainda sonho em um dia poder traduzir esse livro, né? Quem sabe, né? Se Deus quiser, eu consiga fazer esse trabalho, mas ainda continua sendo um sonho. Não quero prometer nada aqui também, né? Então, no século II, a gente tem Tertuliano como o defensor dessa causa e muitos outros homens, porque era um costume da igreja naquela época, certo? Temos também João Crisóstomo, no século IV, V, certo? Ele fala que a mulher, quando é vista com cabeça descoberta, torna-se motivo de reprovação para si mesma. E se ela for culpada disso, o homem também é culpado por permitir-lhe tal coisa, pois a cabeça da mulher é o homem, e se a mulher é desonrada, o homem também é. Então, ele vai falar sobre o argumento transcultural de Paulo, né? Ele transcende a cultura. Ele é um argumento criacional, certo? E é esse o argumento mais forte para o uso do véu na igreja, porque em 1 Coríntios 11, Paulo fala justamente sobre essa questão transcultural, a submissão da mulher e a autoridade do homem. Quem nasceu primeiro, né? Quem deu a luz a quem? Enfim, todos esses argumentos estruturados, Paulo usa para a defesa do véu. E ele não faz isso somente para a defesa do véu. A gente vê isso também em 1 Timóteo, por exemplo, em Tito. Paulo usa os mesmos argumentos criacionais para defender a submissão da mulher ao seu marido. Logo, uma vez que a gente diz que alguma coisa é cultural e Paulo está fazendo esse mesmo argumento, a gente tem que olhar para essas outras passagens também onde ele fala sobre submissão feminina e questioná-las da mesma forma, certo? E esse é o grande argumento a favor do véu. Eu creio que não tem muito como escapar daí. Algumas pessoas tentam e a gente vai responder alguns desses argumentos depois desse vídeo, mas vamos falar um pouquinho ainda sobre a história da igreja, porque muitas pessoas não sabem dessas informações, certo? Também no quarto século a gente vê Basílio Magno falando assim, a mulher deve permanecer velada por causa dos anjos e por causa da ordem estabelecida por Deus. Não é um costume humano, mas tradição apostólica que recebemos. Isso aí é citado nas coleções patrísticas sobre a disciplina eclesiástica. E aqui ele argumenta da mesma forma que Paulo argumenta, né? Por isso que ele fala sobre essa questão de ser uma tradição apostólica, né? Logo no início, Paulo fala que a mulher deve cobrir a sua cabeça por causa dos anjos. E uma pessoa que está mais próxima do nosso tempo, que algumas vão falar assim, porque esses homens eram antigos, tinham a cabeça deles, o costume deles e tudo mais. Mas a gente tem o Martyn Lloyd-Jones, né, o falecido Martyn Lloyd-Jones, grande pregador aí do século XX, que argumentou da mesma forma. Eu até traduzi um pequeno trecho de um vídeo
de uma pregação dele falando sobre essa questão dos anjos, né? Eu tinha aqui no canal, mas eu retirei, mas tá no meu segundo canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? Ele fala sobre essa questão da autoridade dos anjos estarem observando o que é feito no culto e logo as mulheres devem cobrir suas cabeças. Então, para ninguém falar que você só cita homens do segundo, terceiro século, né? Cita alguém moderno, então Martin Lloyd-Jones, tá? A gente também vê R.C. Sproul falando sobre isso, também recém-falecido, infelizmente, né? Saudoso aí para muitos, né? R.C. Sproul também fala sobre essa questão do véu. Eu traduzi também um vídeo dele, uma pregação dele onde ele falava isso. Eu também vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, ok? Ou seja, pessoas daqueles séculos e também de séculos mais modernos que creem nisso, certo? O próprio Joe Bick, né? Vamos falar de um pastor vivo, né? Nas igrejas holandesas, inclusive na dele, é praticada a cobertura feminina. As mulheres lá nos Estados Unidos também usam chapéu, usam véu, enfim. Se você quer saber países que até hoje usam esse costume, Estados Unidos, tá? Nas igrejas reformadas de lá, Holanda, Escócia, Suíça em alguns lugares, tá? Alemanha em algumas pequenas congregações, enfim. A tradição reformada está aí gritando para todo mundo. A gente ainda tem essa prática. Ela só não é divulgada, ela só não é promovida, ela é ignorada, tá? Isso é um fato. A gente vê também no século XIII, Tomás de Aquino falando sobre isso. Ele fala na sua Suma Teológica o seguinte: é natural que a mulher use véu como sinal de sujeição ao homem. Por isso, é indecoroso que ela se apresente a Deus na igreja com a cabeça descoberta. E aí vão me falar que você está citando aí um cara que é controverso, que não faz parte da tradição reformada e tudo mais. Bem, ele foi um grande homem na história da igreja, a gente estando mais perto ou não dele teologicamente, né? De qualquer forma, ele foi um homem que teve uma grande história, né? Foi um grande pensador, a gente não tem como negar isso, né? Por mais que a gente discorde de algumas coisas que ele falou, por mais que a gente discorde de algumas posições teológicas que ele teve, querendo ou não, ele foi um grande pensador na teologia, certo? Mas se você quiser ir mais para o nosso lado, a gente tem João Calvino, por exemplo, né? E se você for luterano, o próprio Martinho Lutero também, né? Foi a favor dessa prática. A gente vê, se você for batista, né? Se você não gosta dos presbiterianos, Charles Spurgeon também era um homem a favor dessa doutrina. Inclusive, ele também era a favor da barba, tá? Ele acreditava que todos os homens deveriam usar barba. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, falando sobre a historicidade e a teologia da barba. Recomendo também vocês assistirem, eu vou deixar no final desse vídeo. E os puritanos também, então, o que falar sobre eles, né? Todas as fotos que você procura, todas as imagens criadas, né? Sobre os puritanos, vocês veem que as puritanas ali também tinham esse costume, dentro e fora da igreja. E falando nisso, isso é um grande debate, né? Sobre se o véu tem que ser mantido fora da igreja ou não. Existem duas escolas de pensamento sobre esse assunto. Eu não vou alongar muito esse assunto aqui, mas eu sou da escola que acredito que só deve ser usado no culto, porque Paulo, quando ele vai falar sobre esse assunto, ele também fala sobre a ceia e tudo mais. Ele fala sobre a oração, que eu acredito que naquele contexto é uma oração em público, ok? Logo, acredito que a mulher só deve ser coberta, a cabeça dela só deve ser coberta no culto público, tá? E é isso que acontece aqui nas igrejas holandesas, inclusive, né? A mulher, assim que sai do culto e tal, já é livre para, se quiser tirar o véu, tirar o chapéu, não tem problema nenhum, tá? Enfim, em resumo, a gente vê aqui alguns nomes conhecidos na história, pais da igreja, os medievais também, como Tomás de Aquino, né? Os reformadores, os puritanos, etc. E até mesmo pessoas
relativamente modernas. Inclusive, a história moderna, né, da igreja, a própria igreja holandesa ainda tem esse costume. Um dia eu perguntei sobre esse costume para o meu presbítero, né, e eu tinha acabado de entrar na igreja e tal, e ele fez a defesa de 1 Coríntios 11. E para essa defesa existem alguns argumentos que vão colocar para tentarem defender a oposição, certo? Vão falar assim que, mas Felipe, o texto fala ali que o véu é dado como, aliás, o cabelo da mulher é dado como véu para ela. Logo, o véu é o cabelo, logo a mulher só precisa ter o cabelo e tá tudo bem. Seria um texto estranho se a gente fosse trocar o cabelo pelo véu, né? Tipo, quando a mulher orar, coloque o seu cabelo. Tipo, e até mesmo a palavra em grego, quando é usada ali, até mesmo, se eu não me engano, as bíblias com traduções mais formais fazem essa distinção, né? Que o cabelo é dado como mantilha, por exemplo. Né? O cabelo é dado como cobertura, né? E ao invés disso, nas outras palavras, eles usam o véu, né? Ou então alguma coisa assim. Então, eu acredito que ali o apóstolo está fazendo uma afirmação de que o véu ele é similar ao cabelo, mas ele não é o cabelo em si, né? Ele fala sobre, já que a mulher tem essa cobertura natural, que é o cabelo, logo, se ela não quiser colocar o véu, que ela raspe também o cabelo. Ou seja, ele faz essa comparação para dizer assim, seria tão humilhante você tirar o véu, assim como também seria humilhante você raspar o seu cabelo. Entendeu? Então, essa é a lógica da estrutura do texto. Até mesmo em grego dá para ver esse paralelo, certo? Então, pelo fato de ser uma palavra diferente em grego, e também ficaria muito estranho a gente ler esse texto dessa forma, logo acredito eu que faz muito mais sentido a gente entender essa comparação, né, do véu natural da mulher, que é o cabelo, e o véu artificial, de fato, que ela coloca, que ela deveria colocar no culto, né? E também na prática esse é um assunto muito controverso, né? Porque imagina só, você é convencido dessa ideia de que tem que usar o véu no culto, né? E vamos supor que você é uma mulher, ou então você é casado e você resolve começar a praticar isso, né? Como fazer isso, né? E que vem as perguntas mais práticas, né? Porque você vai chegar na sua igreja e você vai chocar todo mundo, né? Ainda mais nas regiões mais quentes no Brasil, né? Chegar no Rio de Janeiro, naquele verão intenso assim, e aí o pessoal vê a sua esposa com um chapéu na cabeça, né? E aí, o que vai acontecer? Vão caçoar dela, vão caçoar de você e tal, vão te chamar de neopuritano, não sei o que. Cara, essas são questões bem complicadas, bem complicadas, e é por isso que eu tô fazendo meu trabalho aqui no YouTube para divulgar a fé reformada, sabe? A tradição presbiteriana raiz, né? Por assim dizer. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre essa comparação de presbiterianismos, né, que existem no mundo, e o que ficou da tradição raiz e o que foi embora. E uma das coisas que foi embora no Brasil, no caso, e em alguns outros países também, obviamente, foi a questão do véu, né? Infelizmente, não é uma prática que é comentada hoje em dia. Geralmente os pastores, eles têm essa tendência de passar muito rápido por esse texto, de não comentar muito a respeito do que Paulo fala ali, né? Infelizmente, isso é uma verdade. E essas questões mais práticas, obviamente, é muita oração, a gente falar aos poucos com a sua liderança, talvez, aos poucos, com muito respeito e humildade, né? Mas existem outros argumentos aí, né? Por isso que eu recomendo também vocês assinarem aí a área de membros. Eu falo de forma mais profunda nesse pequeno estudo que eu fiz, mas eu creio que o argumento cultural a gente abordou aqui. Esse argumento também do véu seu cabelo seu véu, a gente pegou aqui também. Esses são os principais argumentos usados, né? E outra coisa também, se você pensar a respeito, né, um argumento a favor do uso do véu, preste atenção na história, né, que eu estou falando da história em geral, né? Quando é que as mulheres começaram a tirar os seus chapéus, tirar o véu? Isso foi quando o feminismo começou,
certo? Inclusive o movimento feminista fez protesto, né, na época de 50, 60 ali, que as mulheres tiraram os seus chapéus e os jogavam no chão, né? Ou seja, afirmando ali que elas não precisavam de autoridade, né? E para você ver como as coisas são, porque antigamente as mulheres ímpias, elas eram influenciadas pela igreja, né? Hoje em dia, infelizmente, é o contrário. A cultura muitas vezes influencia a igreja. E esse costume das mulheres estarem descobertas no culto não vem da igreja, mas vem do mundo, vem do movimento feminista. Então, abra os seus olhos para essas coisas e tente entender o outro lado sem julgamento, entendeu? Sem ficar caçoando, porque é CCB isso e aquilo outro e tal. Cara, CCB é aquela coisa, né? Aquela história do relógio parado, né? Só tá certo 2 vezes ao dia, né? Então, e ainda mais porque eles têm essa prática e praticam de modo errado, né, também. Então, apesar deles acertarem naqueles, 5%, eles erram no resto, né? Então, também não adianta nada, né? Mas, de qualquer forma, não enxergue essa prática dessa forma, né? Você julgando os outros, dizendo que, fazendo chacota de CCB, de não sei o que e tal, não, porque muitas partes, muitos países acreditam de outra forma, né? Fora do Brasil é praticado de outra forma. Então, vamos tentar ser justos com a história da igreja, com a teologia, e a gente vai começar a entender melhor essas coisas.